Nós hoje vamos falar acerca dos versículos que o pastor Paulo recebeu para a Paz Church em 2022. Os versículos que nós vamos basear o nosso ano de 2022, em que diz que eu edificarei a minha igreja. Foram palavras de Jesus e nós vamos falar acerca dos versículos onde nós encontramos essa declaração. E não vamos terminar hoje, vai ser hoje e no próximo domingo também. São apenas 6 versículos, mas têm muita informação. Então vamos ler, está em Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 19. E diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ó Senhor Jesus, abre o nosso coração agora, Espírito Santo, para que tu nos possas revelar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vai fazer mudança na nossa vida, tudo aquilo que nos vai levar para o outro patamar, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra, que ela seja revelada a nós e transformar as nossas vidas. Amém. Então vamos começar do princípio. Logo podes colocar o primeiro versículozinho que aparecia aí. Diz que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. É muito importante, às vezes, nós sabermos onde é que as coisas acontecem. Eu costumo muito falar no meu life group e digo assim, sempre que possível, tenta descobrir qual é que era, o que é que estava a acontecer geograficamente, politicamente e culturalmente na época em que este versículo foi escrito. Porque é sempre muito importante quando nós entendemos a cabeça daqueles que estavam a viver aquele momento, e isso nos vai trazer uma maior revelação. Então, onde é que ficava Cesareia de Filipe? Ela ainda ficava dentro do território de Israel, mas já muito perto da fronteira a norte com a Síria. Então, estava a 350 quilómetros de Jerusalém e já a bater ali na fronteira da Síria, onde a capital era Damasco. Então, o que é que acontece? Nos dias de hoje, esta região é um parque natural. Porquê? Porque ela fica nas bases do Monte de Hermon. E o que é que acontece? É uma das nascentes do Rio Jordão. E nós sabemos que o Rio Jordão é o maior rio de Israel. É um rio muito importante, aparece muito na Bíblia, não é? Na história dos judeus. E uma das nascentes é exatamente na base deste monte e é onde existe a maior catarata de Israel, são 10 metros. A maior queda de água de Israel, hoje já não tem tanta água, mas a maior queda de água é nesta região. E na base do monte tem grutas. E no Velho Testamento, quando fala acerca desta região, nós sabemos que era uma região onde havia sacrifícios a Baal. Entretanto, entraram os gregos. E quando entraram os gregos, ali fizeram a consagração ao deus Pan. Que deus Pan é este na mitologia grega? É aquele demóniozinho que as patas são de bode, as pernas são de bode, o corpo é de homem, a cabeça é semi-homem, semi-bode e tem 2 chifres. Quantos é que já viram esta imagem? Então, no sopé na base
deste monte, havia uma gruta por onde nascia a água e os gregos influenciaram de tal maneira esta região que havia então um altar, um templo ao deus Pan. Para vocês terem uma ideia, o deus Pan deu origem ao nome pandemónio e pânico. Quem é que já ouviu estas duas palavras? Porquê pânico? Eles diziam que era o deus que durante a noite entrava pelas florestas à procura de mulheres para as estrupar. Imaginem o ambiente forte que havia nesta região. E era o deus dos bosques, dos pastores e das ovelhas. E então, quando Jesus chegou a este lugar, havia adoração a este Pan. E como é que se adorava ao deus Pan? Havia muitos nichos, porque é uma rocha onde jorra a água, tu ouves o som da água e ela sai de lá e tem assim uns buracos. Para os judeus da época, eles diziam que ali eram as portas de Hades. Nós sabemos que na mitologia grega, Hades é o inferno para nós, a palavra. Então, por causa dos sons que havia e por causa do deus Pan ser adorado naquele lugar, ali dizia-se que era a porta do inferno. Os judeus diziam, ali são as portas do inferno. E no tempo dos gregos, fizeram-se 3 templos nesta região. O templo ao deus Zeus, que é o deus grande da mitologia grega, que para nós é pequenino. Era o templo a Némesis, que é o deus da vingança, e o deus Pan, que ainda nos tempos de Jesus era adorado neste lugar. E como é que o deus Pan era adorado neste lugar? Através de sacrifícios de bodes. Então eles atiravam os bodes para aquele buraco e bebés. Então havia esta adoração naquele lugar. E quando atiravam os bodes ou os bebés para o buraco e o corpo desaparecia e a água continuava limpa, as pessoas diziam o sacrifício foi aceite. Quando se atiravam os bodes ou os bebés e batiam nas pedras, cortavam, se havia sangue jorrado na água, eles diziam, Pan não aceitou este sacrifício, depois temos que voltar para dar mais. Então era uma coisa tenebrosa. Vocês estão a imaginar a cena. E Jesus foi com os seus discípulos para esta região. Porque nós às vezes imaginamos que hoje as coisas estão difíceis. E a gente pensa, nos tempos de Jesus estava mais fácil. Depois de eu vos contar esta história, o que é que vocês sentem? Estava mais fácil ou era tão complicado como nos dias de hoje? Não é? Olha, era uma pandemia. Então, nós precisamos de nos lembrar de que no tempo em que a igreja foi edificada, as coisas estavam tão tortas e tão medonhas e tão estranhas como nos dias de hoje. Porque nós às vezes dizemos assim, hoje está difícil. Como é que vocês acham que estava há 2000 anos atrás na Cesareia de Filipe? Ainda mais era uma cidade que tinha este nome, Cesareia de Filipe, porquê? Herodes o Grande, quando faleceu, dividiu o território de Israel em 3, um pedacinho para cada filho. E o filho Filipe dele tornou-se o governador desta região. E então, para ele ficar nas graças de César em Roma, ele pôs o nome Cesareia, a cidade de César, de Filipe. Então era uma cidade consagrada ao imperador, foi ofertada ao imperador Tibério César, e tinha o nome de Filipe, que era para as pessoas saberem que ele é que era o governador. Então, a gente vê aqui demónios, nós vemos sacrifícios malignos, nós vemos exaltação do homem e nós pensamos assim, afinal, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, as coisas estavam tão tortas como hoje.
E ele edificou ou não edificou? A igreja cresceu ou não cresceu? Houve mudança na sociedade ou não houve? Houve milagres, houve sinais, houve maravilhas, houve crescimento e a igreja chegou até aos dias de hoje. É bom nós sabermos o que é que acontecia em Cesareia de Filipe, porque onde ele disse estas palavras não era pera doce, não era um lugar fácil. E ele ainda assim disse, eu edificarei a minha igreja. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem eles que eu sou? E sabem porque é que as pessoas fazem o que fazem? Porque elas ainda não sabem quem Jesus é. Há pessoas que pensam que Jesus foi um louco, há pessoas que dizem que Jesus foi uma invenção, há pessoas que dizem que Jesus foi um bom profeta, há pessoas que dizem que ele é um ótimo filósofo, há pessoas que dizem que ele era filho de Deus. Mas há muita diferença entre quem nós pensamos que é o Filho de Deus, porque isso vai alterar a nossa vida, a nossa atitude. Era quase que Jesus estava a perguntar assim, estas pessoas que atiram os filhos a pã, quem dizem elas que eu sou? O problema não é o que as pessoas fazem, é o que as pessoas acreditam. E muitas das vezes as pessoas fazem o que fazem porque ainda não descobriram quem Jesus é. E uma das coisas que o diabo tenta sempre é colocar-se no lugar de Cristo. E Jesus, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E Pan era o deus da mitologia grega que cuidava das ovelhas. Mas quando Jesus veio à terra, ele disse que as ovelhas andavam sem pastor. Ele teve compaixão pelo povo porque as ovelhas andavam desgarradas e perdidas. O demónio estava a dizer, eu sou aquele que protege as ovelhas. E Jesus veio para dizer, as ovelhas andam perdidas, sem pastor. E Jesus veio dizer, eu sou o bom pastor. Não apenas cuido das ovelhas, mas vou dar a minha vida pelas ovelhas. Amém? Então, é muito importante nós também perguntarmos ao Senhor, Senhor, eu tenho-te visto como um anunciador de boas palavras, de bons conselhos, de bons ensinos, ou eu tenho vivido contigo sabendo que tu és Deus? Porque faz muita diferença entre eu ler a Bíblia e dizer isto é um bom conselho e eu ler a Bíblia e dizer foi Deus quem disse. E muitas das vezes nós até olhamos para a Bíblia e a gente diz é um bom conselho, mas não sei. Uma das coisas, um dos flagelos que nós temos visto é jovens, e às vezes nem tão jovens, largarem Deus, porque encontraram um príncipe encantado ou uma princesa Rapunzel. Quantos é que se desviam porque veem o não casar com alguém de fora como algo que Deus disse, mas apenas, é um conselho, mas eu vou tentar a sorte. E a gente tem visto muita gente se dar mal, é ou não é? Às vezes as pessoas, nós podemos estar a ler a Bíblia e a gente vê aquilo como um conselho. E eu vou-vos dizer, Deus não dá conselhos, Deus dá direções. Sabem, porque há uma diferença entre eu ouvir as coisas de Deus como um conselho, seria bom, ou ouvir as palavras de Deus como uma direção. Então nós temos que ver, eu estou a diminuir Jesus a João Batista, a Elias, a Jeremias, a um profeta, ou eu estou a olhar para Jesus e ver que Ele é o Filho do vivo Deus. Ele é o próprio Deus. Eu não peço a Deus conselhos, eu peço a Deus direções.
Porque conselhos, sabem a quem é que eu peço conselhos? A Bíblia diz para nós buscarmos conselhos a sábios, a irmãos na fé. É pegar conselhos a pessoas que passaram pela mesma experiência que nós e venceram. Só para eu ter um conselho. Mas a direção eu peço a Deus. Porque até quando alguém me dá um conselho, é bom eu ouvir 2 ou 3 ou falarem a mesma coisa, que é para eu não dar um tiro no escuro. Então nós precisamos de... Nós não vamos mudar as nossas atitudes enquanto nós não entendermos e não tivermos a revelação de quem Deus é. A igreja não está a precisar de mais ensinamentos acerca de Deus. A igreja está a precisar de revelação de quem Deus é. Porque quando nós temos revelação de quem Deus é, deixa de ser conselho, deixa de ser apenas um ensino, passa a ser uma direção e a gente encaixa e vai. Então, o conselho, não mintas. E a gente pensa assim, mas às vezes é preciso. Agora, quando é Deus a dizer não mintas e eu ouço aquilo como uma direção, eu não vou mentir. Ponto. É uma diferença. E na igreja há muitos que estão a ouvir conselhos de Deus, em vez de ouvirem direção. E nós precisamos de crescer. Nós precisamos de ter vergonha na cara e dizer, Senhor, tu não dás conselhos, tu dás direções. Porque tu és o meu dono, tu és o meu mestre, tu és o meu guia, tu és o meu professor, tu és o meu pai, tu és o meu rei. O rei não dá conselhos, o rei dá direções. Então nós precisamos crescer. E Jesus perguntou, quem dizem vocês que eu sou? E Simão Pedro, sempre Simão Pedro, o primeiro a levantar o dedo, primeiro a falar, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo vem da palavra, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Então, ele disse, tu és o ungido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz toda a diferença. Nós olhamos para a Bíblia como um livro de conselhos ou como um livro de direções? E eu vou-vos dizer, há direções que são muito difíceis de engolir. Há ou não há? Amai os vossos inimigos. Oh Deus, não peças uma coisa dessas. Amai os vossos inimigos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de amar os que moram na mesma casa. Andam à procura de defeito daqueles que amam. É ou não é? Há casais que às vezes a gente diz assim, não é para tu procurares o defeito no outro. É para tu estares a ver o porquê que tu escolheste o outro para estar com ele, não é? Se eu quiser encontrar defeitos no Aguinaldo, eu vou ter que procurar muito. Mas eu acho. Mas como eu escolhi casar com o Aguinaldo, agora eu tenho que olhar para ele e ver sempre, não é? A beleza, a santidade, não é? O amor, a alegria, não é? A sabedoria do Aguinaldo. E eu escolhi amá-lo, mas às vezes é difícil. Não porque ele é difícil, mas porque eu sou complicada. Agora, se é difícil às vezes amar, às vezes a gente queria que os nossos filhos tivessem um botão interruptor que desligasse. Quantos não fizeram a oração? Senhor, um botãozinho só, era tão bom, foi uma falha na máquina, não é? Principalmente à noite, quando eles choravam, aí a gente diz, porque é que não tem um clique para desligar durante um tempo? E a gente ama, e são queridos, são família, são parte de nós, e Jesus diz, amai os vossos inimigos. É uma sugestão, é um conselho, é uma direção. É fácil? Não é. Mas Jesus diz, é a direção que eu te dou. E nós precisamos de crescer.
E quando nós descobrimos que Jesus é o ungido, o Filho de Deus, faz diferença nas nossas vidas. Disse assim Jesus a Simão Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ora, eu acho que Simão Pedro foi até à lua e voltou quando ouviu Jesus a elogiá-lo desta maneira. Imagina Deus descer agora aqui, estar a conversar com todos, fazer uma pergunta. Normalmente quando Deus faz uma pergunta nós pensamos que tem rasteira. É ou não é? Eu nem sou Deus, já estou a fazer a pergunta e você já ficou em silêncio. Imagina Deus aqui fazer uma pergunta e todos vão pensar assim, isto tem rasteira. Quantos é que iriam pensar assim? Agora, deixa-me lá ver o que é que eu estudei na escola dominical para ver o que é que eu me lembro. Trememos ou não trememos? Mas a gente empolgava-se, não é? Dizia assim, não, eu vou tentar, eu vou dizer, sim, tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus. E Deus olha para ti e diz assim, epá, isso foi revelação divina que tu tiveste. Como é que tu te sentias? Tu olhavas para os teus amigos, tipo assim, né? Tive coragem, dei um passo à frente e ganhei o prémio. Simão Pedro deve ter ficado muito contente. Mas é muito interessante. Primeiro ele diz, bem-aventurado, abençoado sejas, felizardo que tu és. E agora ele diz, Simão, qual era o nome dele? Simão Pedro. Mas Jesus disse-lhe Simão Barjonas. Vamos dividir o nome. Bar na Bíblia é filho de. Então Jesus chamou Pedro de filho de Jonas. Jonas foi um profeta do Velho Testamento, aquele tal que ficou na barriga de um peixe durante 3 dias. Todos sabem a história. Mas o que é que aconteceu a seguir? Jonas arrependeu-se na barriga do peixe. Também, se ele não se arrependesse na barriga do peixe, não se arrependia mais de lugar nenhum, porque a gente, não é? Quando a gente bate com a cabeça no fundo do poço é que diz Deus. Então, Jonas caiu em si, arrependeu-se e disse, ok, Senhor, tu queres que eu seja profeta na Assíria, ter que ir a Nínive, capital dos assírios, se tu queres que eu vá lá, eu vou. Para vocês terem uma ideia, porque é que Jonas ficou tão relutante em ir ser profeta em Nínive, que era a capital do Império Assírio, que era o maior da época? Foram, por exemplo, os assírios que inventaram a crucificação. A gente tem muito aquela coisa, vê nos filmes romanos a crucificação, mas os assírios é que tinham inventado. E eles eram muito ferozes, faziam realmente muitos sacrifícios humanos tinham muitos deuses. E o que é que acontece? Eram extremamente inimigos de Israel. Israel já tinha que ter pago impostos para a Síria para não ser dizimada. Então eles eram literalmente inimigos do povo israelita. E Deus aparece ao amigo Jonas e diz, vai lá, porque eu quero que eles se arrependam. Então diz que se eles não se arrependerem eu vou destruí-los, mas se eles se arrependerem vão descobrir a minha salvação. Por isso é que Jonas estava muito relutante. Por um lado, porque ele não estava a amar os inimigos e por outro lado estava cheio de medo de acabar crucificado algures na praça de Nínive. Mas depois de 3 dias na barriga do peixe, caiu em si, arrependeu-se, foi. A cidade era tão grande que tu tinhas que dar 3 dias para caminhar por toda a cidade. Então era uma cidade enorme para a época. Mas quando Jonas pregou, a Bíblia diz que o rei converteu-se, arrependeu-se e mandou toda a gente jejuar, até o gado, até os cães e gatos, as ovelhas, as vacas. Ele disse, vamos todos nos arrepender.
ninguém come, nem os animais comem, vamos todos nos arrepender para que o Deus de Jonas não nos destrua. Então, houve um grande arrependimento em Nínive. Uma cidade que, lá está, nós olhando de fora dizemos, é impossível eles se arrependerem. Porque se em Cesareia de Filipe a coisa estava má, em Nínive, 800 e tal anos antes de Cristo, a coisa ainda estava pior. Mas o que aconteceu foi que Nínive se converteu. E agora Jesus estava a dizer a Pedro que ele era filho de Jonas, um profeta que iria para lugares não difíceis, mas muito difíceis, e conseguiria mudar uma geração. Diz para a pessoa que está ao teu lado, tu és Bar-Jonas. Porque a gente também está em lugares difíceis. Nós estamos numa geração difícil. Nós estamos no meio de filosofias difíceis, de idolatrias difíceis, de estilos de vida difíceis. E Jesus está a dizer para nós, olha, se tu sabes que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o Espírito Santo que tu revelou e tu és Bar-Jonas. O mesmo que aconteceu através de Jonas vai acontecer através de ti. Quantos tomam posse da promessa? Está difícil? Eu prefiro estar aqui hoje do que há quase 3.000 anos atrás em Nínive. Quantos comigo? Eu vou olhando as coisinhas, pelo menos eu tenho água quente, não é? Tenho máquina de lavar, as coisas estão mais fáceis. Tenho um carrinho, não preciso andar a pé pela cidade. As coisas estão mais fáceis. A filosofia humana sempre nos afastou de Deus ao longo de todos os séculos. Mas ao longo de todos os séculos nós conseguimos ver a luz da palavra, trazer diferença, iluminar o lugar que estava em trevas. Então, da mesma maneira que Deus fez no tempo de Jonas, da mesma maneira que Jesus fez no tempo da igreja primitiva, da mesma maneira Deus vai fazer nos dias de hoje. Deus continua sempre a edificar a sua igreja. E agora ele continua e diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cesareia de Filipe era para os judeus as portas do inferno. Nas pedras de Cesareia de Filipe estava esculpido o pão, e era ali que eram sacrificados bodes e crianças. E agora, através desta revelação, Jesus disse: quem souber que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, vai edificar a igreja. Esta revelação vai edificar a igreja. Na carta de Pedro, Jesus ele diz que Cristo é a pedra angular. E nós temos aqui um engenheiro. A pedra angular é muito importante, não é verdade? É aquela que centra todo o edifício. Se a pedra angular for torta, tchau edifício, é torto. Mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma pedra angular firme, direita. E quando nós sabemos que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós vamos edificando a nossa vida sobre esta verdade. E a igreja vai sendo edificada. Porque Jesus é a pedra angular e nós somos todas as outras pedras. Pedras vivas. Agora é muito interessante, Jesus utilizou a palavra igreja. No Velho Testamento vem a palavra igreja. No Velho Testamento nós encontramos a palavra tabernáculo.
nós encontramos a palavra templo, nós encontramos a palavra tenda. No Novo Testamento entra a palavra sinédrio e sinagoga. Mas nós não encontramos a palavra igreja. Mas os discípulos não perguntaram que palavra nova é essa. Já alguma vez vos caiu a ficha? Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E eles disseram, sim, ok. Que palavra era esta? Igreja. A palavra igreja, ela vem da palavra eclésia. Hoje vocês vão ter uma aula de história, mas quanto mais a gente sabe de história, mais a gente entende de Bíblia. Vou ser mesmo sincera. Então, eclésia apareceu na Grécia democrática. Quando eles faziam uma assembleia para governar uma cidade, ali era a eclésia. Então, o que é que era preciso? Era exigido a cada membro da eclésia ter mais de 18 anos, ter serviço militar de pelo menos 2 e ser filho de um pai natural daquela cidade. E a essas pessoas... Porque no Velho Testamento a gente ouve falar de profetas, patriarcas, sacerdotes, levitas, e no Novo Testamento aparece-nos uma palavra nova que é apóstolos. E a gente diz assim, de onde é que surgiu a palavra apóstolo? Podem me perguntar, de onde é que surgiu a palavra apóstolo? Indo ao Google, não. Então, a palavra apóstolo era um nome que se dava a cada pessoa que fazia parte da eclésia. Por isso é que quando os discípulos foram chamados de apóstolos, não foi apenas um cargo, foi algo profético. A gente na próxima semana vai falar acerca de tudo o que a eclésia fazia numa cidade. Mas a eclésia era a assembleia política, era o nosso parlamento político nas cidades gregas, e depois esse nome manteve-se no Império Romano. E cada membro da eclésia era chamado de apóstolo. Então olha aí para o apóstolo que tens ao teu lado. Todos nós somos apóstolos. Então Jesus, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabem o que é que Jesus estava a dizer? Pedro, João, Tiago, discípulos meus, filhos, não tenham medo das portas do inferno. Não tenham medo do Hades, não tenham receio, porque as portas não vão prevalecer. Prevalecer como? Por muito estranho que pareça, elas não vão prevalecer fechadas. Elas vão poder permanecer abertas, não para se atirarem mais sacrifícios lá para dentro, mas para nós irmos buscar almas. As portas vão se abrir. E porquê é que a gente sabe que Jesus estava a falar acerca das portas abertas e não das portas fechadas? Vamos voltar à história. Quando os romanos entravam numa cidade, e isto é muito interessante que não aconteceu só no Império Romano. Nós vemos isso, por exemplo, quando a Babilónia, no tempo de Daniel, foi subjugada pelo Império Medo-Persa. A Bíblia diz o quê? Que o exército estava-se a aproximar da Babilónia e os soldados, como não queriam entrar em guerra, quando o exército medo-persa chegou às portas da cidade, os soldados babilónicos abriram as portas e deixaram o exército entrar. E isto acontecia até nos tempos do Império Romano. Vocês sabem que o Império Romano cresceu imenso pela Ásia, Norte da África, Médio Oriente, Europa. Quando uma cidade via os apóstolos irem chegando, não é? A eclésia, porque os apóstolos também eram guerreiros. Então eles estavam a chegar à cidade e não queriam luta
que é que a cidade fazia? Abriam as portas e dizia: podem entrar, vocês já conquistaram tudo. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra vós, ele está a dizer assim: diante de vocês os demónios tremerão, abrirão as portas e deixarão vocês salvarem quem for preciso. Os demónios tinham medo de Jesus ou não tinham? Quem é que habita em nós agora? Não é o Espírito Santo? Os demónios tremem quando nós oramos. Os demónios tremem quando nós profetizamos. Os demónios tremem quando nós falamos de Jesus a outra pessoa. Porque eles sabem que nós somos mais que vencedores. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós podemos orar pelas pessoas. Nós oramos pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelas nossas irmãs, pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. Um dia o demónio vai bater em retirada e aquela família vai ser salva, aquela pessoa vai ser salva. Quando é que a gente lê e como não sabe a história, a gente não se apercebe de toda a riqueza que Jesus estava a ensinar aos discípulos naquela manhã. Naquela manhã ou naquela tarde, não sei. Agora inventei aqui que a Bíblia não diz a que horas é que era. Mas nós temos de dizer assim, então, Jesus está a dizer que as portas do inferno não prevalecerão, eles vão desistir. Eles dão um pouco de luta. Mas quero-vos dizer, todo o demónio já sabe que já perdeu a batalha. Eles são fanfarrões, mas que eles sabem no fundo que já perderam, eles sabem. Então, e mais, e agora ele falou para Pedro, para todos os que estavam ali: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em Isaías 22, 22 nós ouvimos falar destas chaves. E no Velho Testamento, ser guardião das chaves do rei era o ápice. Na realidade, quem tinha as chaves do rei não andava com as chaves no bolso. Andava com as chaves numa corrente ao pescoço. Toda a gente sabia que aquela pessoa tinha uma grande autoridade. Toda a gente sabia que aquela pessoa era quem tinha as chaves do reino, digamos assim. E Jesus, ele nos está a dizer que aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. E aquilo que nós desligamos na terra será desligado nos céus. Então nós temos a autoridade. Agora nós precisamos de ter revelação, que é para ligar o que precisa de ser ligado e desligar o que precisa de ser desligado. Aberto o que precisa de ser aberto, fechado o que precisa de ser fechado. Porque a chave está nas mãos da igreja. Nós temos a chave. E nós precisamos de pedir a Deus: Senhor, dá-me revelação, para que eu não seja uma barata tonta que anda a fechar o que precisa de ser aberto e abrir o que precisa de ser fechado. Que eu saiba o que fechar na minha vida, que eu saiba o que abrir na minha vida, que eu saiba como orar, que eu saiba como interceder, que eu saiba como adorar-te. Nós já temos a chave. E abrir e fechar portas é fácil, mas nós precisamos de direção de Deus para andarmos a fechar as portas que precisam de ser fechadas. E precisamos de direção de Deus para abrirmos as portas que precisam de ser abertas. Porque nós temos a chave, nós temos essa autoridade. Mas agora nós precisamos de ter revelação, ouvir aquilo que Cristo, o Filho do Deus vivo, nos ensina, para nós andarmos a abrir as portas que precisam ser abertas e andarmos a fechar as portas que precisam ser fechadas. Vamos nos colocar de pé. O Senhor diz que eu edificarei a minha igreja. O Senhor diz, eu edificarei. O trabalho não é nosso. O trabalho é dele. Ele nos dirige, ele nos fortalece, ele nos ensina, ele nos mostra e ele sabe todas as coisas.
A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer àquilo que o Senhor nos diz, porque Ele edifica a sua igreja. E o Senhor diz: quem não ajunta, espalha. Então que nós sejamos aqueles que, Senhor, eu vou estar contigo para te ajudar a juntar. Porque eu quero fazer parte. Mas não é peso. É apenas encontrarmos o nosso lugar em Cristo. Porque Ele já fez todas as coisas. Ó Senhor Jesus, nós te queremos agradecer, Deus, porque Tu és aquele que edifica a sua igreja, Senhor. E nós te queremos agradecer, Senhor, porque sabemos que não há tempo demasiadamente difícil, não há geração demasiadamente complicada, não há trevas densamente escuras que Tu não possas penetrar a Tua luz, que Tu não possas salvar, Senhor. Tu edificas a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós ouçamos aquilo que Tu tens para nos dizer a cada manhã, que nós aprendamos contigo, Senhor, a cada dia, que nós coloquemos em prática, Senhor, tudo aquilo que Tu nos falas, Senhor, para que nós sejamos aqueles que juntam, aqueles que agregam, aqueles que cooperam para que a Tua igreja continue a ser edificada e crescer, Senhor. Ó Senhor Jesus, ensina-nos a abrir as portas que precisam de ser abertas, ensina-nos a fechar as portas que precisam ser fechadas e dá-nos a ousadia, Senhor, para nós não temermos o nosso inimigo, porque em todas as coisas Tu nos fazes mais do que vencedores. Muito obrigada, Senhor, porque este é o ano em que Tu vais edificar a Tua igreja. Através de nós, apesar de nós, conosco, nós, juntamente com o Teu Espírito Santo, Senhor, vamos ver a Tua igreja crescer, ser edificada na rocha, fortalecida, Senhor, em fé, em ousadia, Senhor, e para a salvação de muitos. Em nome de Jesus. Amém.